Bom, nessa aula vamos ver como funciona o Example Map, né? Um pouco mais de prática. Você deve escolher uma história que vai ser trabalhada ali naquela reunião, né? Uma história de usuário que vai ser trabalhada. Lembre-se que até esse momento as histórias de usuários não têm nenhum detalhamento, você sabe mais ou menos como é que vai ser, mas para que vai ser implementado aquilo, como é que funciona bem por alto, mas você não tem detalhamentos de regras, de exemplos. Então você vai escolher uma história dessa que vai ser desmembrada, pegou as pessoas que vão compor ali a equipe da reunião e pronto, todo mundo fecha ali numa sala. Então todo mundo ali na sala, né, as pessoas que vão participar da reunião e você já tem a história de usuário que vai ser desmembrada, você vai explicar que vai ter um cronômetro ali que vai limitar a reunião para ter no máximo 30 minutos. Porque dessa forma todo mundo consegue focar e concentrar os esforços naquela história de usuário. Não tem dispersão, ninguém vai falar sobre outras coisas que não tem a ver com aquilo. Então, no máximo 30 minutos para vocês conseguirem desmembrar aquela tarefa. Certo? Pode ser que não consigam fechar 100%, mas é bom deixar essa limitação aí que isso ajuda com que todo mundo mantenha o foco naquela história de usuário. Certo? Bom, para cada história de usuário, a gente vai montar um quadro, né? E nesse quadro a gente vai utilizar cartões coloridos, eu vou explicar as cores e a metodologia, né, das cores que a gente vai utilizar nos cartões. É um quadro com cartões para poder desmembrar aquela história de usuário. No caso, eu vou usar durante o curso um quadro que eu tenho aqui na minha mesa, mas vocês podem utilizar um quadro como esse aqui, né, desde que todo mundo que está na reunião consiga enxergar de forma clara o que está escrito no quadro, para que as pessoas consigam dar opiniões, né, e consigam expressar algum questionamento e expressar também as soluções que cada um tiver na cabeça ali na hora. Então é importante que todo mundo veja o quadro, certo? Então a partir desse momento eu vou mudar aqui a câmera agora para o meu quadro que eu tenho na minha mesa e nesse quadro eu vou mostrar como utilizar cada cartão, né, e como a gente prossegue com a metodologia. Então daqui para frente a câmera vai estar focada na minha mesa e vocês vão ver, né, o processo na prática ocorrendo, tá bom? Muito bem, esse aqui é todo equipamento que a gente precisa para poder fazer o mapeamento das histórias de usuários, né? Então são cartões em 4 cores diferentes e uma caneta para você poder escrever em um quadro onde você vai colocar os cartões. Bom, vamos explicar cada uma dessas cores aqui, né? Deixa eu trazer os cartões para cá para a gente poder entender como é que funciona. O cartão amarelo você vai colocar a história que vai ser trabalhada. Então aqui é a história do usuário, uma breve descrição do que vai ser implementado. E no decorrer da reunião que você tiver com o cliente, você vai chegar, né, a ter, a encontrar as regras, né, ou seja, os critérios de aceitações que precisam ser implementados. Então, cada critério de aceitação ou cada regra que você encontrar, ela precisa estar no cartão azul. Então, você vai listando aqui as regras que você quer implementar na cor azul, beleza? E cada uma dessas regras você tem, né, para cada uma delas você tem exemplos concretos que descrevem como é que essa regra tem que ser implementada. Então, cada cartão verde você discrimina aqui, né, a regra que tem, como é que aquela regra tem que ser testada para poder saber se você alcançou ou não o que tem que ser alcançado pelaquela regra. E no decorrer de cada reunião vão surgir, no caso, questionamentos. E esse questionamento pode ser associado à história que está sendo implementada, ele pode ser associado à regra de negócio, né, ou à regra, o critério de aceitação que está sendo trabalhado, ou pode ser associado a um exemplo. Então, coloque esse questionamento para você responder a alguma dúvida sobre a história de usuário, certo? Um outro detalhe importante é o seguinte, cada um dos exemplos, o ideal é que você divida, né, os exemplos de uma forma que você consiga testar. Então, um exemplo tem que ter um contexto, vou colocar aqui o contexto. Um exemplo tem que ter a ação que o usuário vai executar. E para fechar, você coloca aqui o resultado esperado, quando o usuário executar, resultado aqui, né? Executar essa ação baseada nesse contexto. Então, cada teste, o ideal é que você divida dessa forma e vocês vão ver que isso vai te ajudar na hora que você estiver implementando seus testes automatizados. Então você vai ter o contexto daquele teste, a ação que o usuário vai executar e o resultado que você espera que seja devolvido para o usuário, né? Ou no caso não precisa ser uma ação do usuário, pode ser uma ação do sistema e tal, mas o que você tem que entender é o seguinte, tem que ter uma ação ali em cima de um contexto que vai lhe dar um resultado. Um outro detalhe importante é o seguinte, você não precisa seguir
exatamente essa regra aqui de cores. Então, eu montei essa regra aqui, mas você pode utilizar cores diferentes desde que você mantenha um padrão. Não siga em uma história de usuário você usar a cor azul como a discriminação da história e numa outra você usar a cor verde, porque aí você vai gerar confusão na sua equipe e entre você e seus clientes. Então, o ideal é que você escolha um padrão que vai ser utilizado e manter esse padrão durante todo o projeto. Tá? Aqui no caso a gente vai usar o padrão amarelo para a história, azul aqui para cada uma das regras e verde para cada exemplo que vai ser desenvolvido. Depois você pode colocar isso aqui numa forma virtualizada para você poder ter como requisito do seu projeto ali guardado, certo? E quem já trabalhou, como eu falei aqui sobre o exemplo, né? Deixa eu ver qual foi o cartão aqui que eu coloquei o exemplo. Bom, aqui eu falei sobre o contexto, ação, resultado. Quem já trabalhou com Gherkin, né? Para quem já trabalhou com Cucumber, sabe que esse padrão que você utiliza lá no Gherkin, né? Ou seja, dado um contexto, né? O dado given, no caso lá do quem trabalha com Gherkin, dado um contexto, quando, no caso when, né? Quando uma ação é executada, no caso quando significa isso, then, né? Ou seja, então. Esse então é o resultado esperado. Então, isso aqui segue exatamente a estrutura do Gherkin, né? Que vocês vão utilizar caso vocês queiram depois transformar cada exemplo desse num teste automatizado, certo? Mas lembrando que isso não vai ser feito aqui no curso. A gente não vai trabalhar com testes automatizados. Você não precisa fazer testes automatizados. Isso aqui é independente. É importante que você se lembre que o intuito dessa técnica é trazer à tona tudo que está obscuro, né? Ou seja, todos que estão presentes na reunião vão ter uma visão concisa a respeito do que está sendo desenvolvido. Isso vai evitar ambiguidades que normalmente só são percebidas no meio ou no final do projeto. Então isso aqui é importante para você eliminar todas essas possibilidades aí de ambiguidades no projeto, tá bom? Então aguardo vocês na próxima aula.